Senhoras e senhores, meu respeitável público, com falta de obra para fiscalizar com a mãozinha para trás, cada vez mais velhos têm se apoderado dos campos de futebol. E a pergunta, Fred Caldeira, que a gente vai trazer no programa de hoje é: dá para ser velho, resmungão e jogar futebol ao mesmo tempo? Um abraço muito grande para você, Marcelindo Beckler, e para vocês que nos acompanham. Felizmente, muitos desses atletas vovôs garotos são o mais novo exemplo de que nem sempre você melhora com a prática e com o tempo. Humanizando ainda mais esse esporte que a gente tanto ama e que está cada vez mais parecido com uma grande sessão de hidroginástica. A gente vai abordar o aumento do número de atletas longevos no futebol, depois da vinheta. Na vinheta, velho. Fred Caldeira, a gente vai trazer, como a gente normalmente faz nesse programa, um tanto de número sobre as 5 principais ligas europeias, depois sobre o futebol brasileiro, e depois a gente vai achar qualquer coisa que a gente queira achar sobre o que a gente vai trazer aqui. Seguinte, a gente pegou como comparação décadas de 95, 96 a 2004, 5, depois 2005, 6 a 2014, 15, e depois 15, 16 a 24, 25, ou seja, os 30 últimos anos para mostrar a evolução do número de velhos no futebol nas principais ligas, como comparação 3 décadas. A fonte é o Transfer Market, e o que a gente pegou para comparar é quantos jogadores acima de 37 anos, vai ter alguma exceção aqui, jogaram nessas ligas durante esse período de tempo. Por exemplo, La Liga, entre 95, 96 e 2004, 5, tiveram 12 jogadores acima de 37 anos que em algum momento jogou. Não é que os caras jogaram por 10 anos. Em algum momento, um jogador de 37 anos jogou, e isso aconteceu 12 vezes. Na década seguinte, entre 2005, 6, 14 e 15, o número subiu de 12 para 20, e na última década, entre 15, 16, 24 e 25, dobrou para 41 jogadores acima de 37 anos. A gente pegou 37 como a idade ideal de um velho, Fred. Aqui na Premier League o caminho foi o contrário. Na primeira década dessas 3 do nosso recorte, eram 40 jogadores acima de 37 anos. Na segunda década desceu um pouquinho para 39. E na década mais recente desse nosso recorte, desceu ainda mais para 25 jogadores acima de 37 anos. A grande questão aqui, especificamente na Inglaterra, é que você tem o gato ao contrário. Tem aquele jogador que parece ter 77 anos e tá lá ele com o nome de Wayne Rooney com 19 anos de idade. Tá prontinho para um programa do Silvio Santos. Pergunta: quantos anos você tem, seu Jair? E seu Jair diz 22. Exatamente. Tá em busca aí do 4º casamento. Exatamente, com uma arcada dentária, implorando por uma dentadura já aos 18 anos de idade. Aqui na Inglaterra isso é um problema muito sério. Exatamente, isso pode acontecer com qualquer inglês vítima de tantas horas mal dormidas bebendo até tarde. Olha só, na Série A italiana a gente teve que subir a idade do velho. De tamanho é o número de velhos no futebol italiano. Por uma questão que é o seguinte: o Transfer Market, quando a gente busca lá jogadores mais velhos das ligas nos últimos anos, ele mostra os 50 jogadores. Então, se tem mais de 50, ele não mostra. Então, a gente não conseguiu quantificar quantos jogadores acima de 37 anos a gente teve na Itália, então a gente pulou para 38. Na Itália, a gente teve, entre 95, 6 e 2004, 5, 19 jogadores acima dos 37 anos, ainda dava para achar, e 13 jogadores acima dos 38. Na 5, 6 a 14 15, mais de 50 jogadores já tinham 37 anos, então não dava para quantificar, e a gente tinha 33 jogadores acima de 38 anos, e na última década, de novo, mais de 50 jogadores acima de 37, e subiu para 36 jogadores acima de 38 anos. Ou seja, se a gente pegar só os 38, foi de 13 para 33 para 36, tem subido também o número de velhos na Itália. A Bundesliga se manteve meio que num platô, né? Na primeira década, entre 95 e 2005, 23 jogadores acima de 37, na segunda 24 jogadores, e na mais recente, entre 2015 e 2025, desceu para 17 jogadores acima dessa faixa de 37 anos, Marcelo.
A Ligue 1 francesa é mais uma dessas que vem aumentando e muito o número de velhos nos seus campos. Primeira década eram apenas 9 acima de 37 anos, na segunda década dobrou para 19, mais do que dobrou para 19, e na terceira década, de novo, quase dobra para 36. O que a gente tem na última década, em comparação com a primeira, é 4 vezes mais velhos dentro de um campo de futebol. E agora a gente chega no futebol brasileiro, que está muito próximo do futebol italiano, porém, numa prateleira própria em termos do aumento dos vovôs garotos no futebol. Na primeira década, mais uma vez, a gente teve que dividir uma primeira parcela acima dos 37 e uma segunda acima dos 38. 20 acima dos 37, 9 acima dos 38. Na segunda década, entre 5 e 15, 44 jogadores acima dos 37 anos, 30 jogadores acima dos 38 anos. Eu deixo a última década para você, Marcelo Beckler, para brilhar. Entre 2016 e 2025, o Brasil teve mais do que 50 incontáveis jogadores com mais de 37 anos e quase que a gente não consegue fechar a conta dos 38. 48 jogadores com mais de 38 anos jogaram a primeira divisão do futebol brasileiro nos últimos 10 anos. Cada vez mais, o Brasil é um país que a longevidade é permitida no futebol, Fred. É uma grande colônia de férias para você que cansou de assistir obra e vai jogar no futebol brasileiro, porque está sendo um grande paraíso para você que está voltando do futebol brasileiro. Assim, cara, a gente tem diversas especulações para fazer aqui com base nesses números, né? Porque temos cada vez mais jogadores experientes em todos os campeonatos, menos Bundesliga e Premier League. É mais fácil explicar por que o aumento dos outros ou por que a diminuição desses dois, para você? Eu acho fácil de explicar os dois, porque fui eu que sugeri o tema, mais ou menos já esperava alguma resposta. Eu não imaginava que na Premier League fosse descer tanto. E aqui eu chuto que é a intensidade de jogo. É o torneio mais intenso, mais corrido. Eu acho muito difícil que jogadores muito mais velhos, por melhores que eles sejam, que eles consigam se manter ali jogando regularmente. Por exemplo, o Cristiano Ronaldo na Premier League, que ainda talvez tinha lenha para queimar e tinha bons números pelo Manchester United, e o Manchester United preferiu abrir mão dele em algum momento para ter um time um pouco mais coletivo, alguma coisa assim. O da Bundesliga é um desejo dos clubes ter perfil de jogadores muito jovens para desenvolver os jovens, depois vendê-los, isso dá dinheiro para os clubes comprarem mais jovens, desenvolver os jovens e vendê-los. Eu já fui à Alemanha 2 vezes a convite da Bundesliga, conhecer os clubes de dentro, conversar com diretores, e se fala isso tanto da organização da liga, da Bundesliga, como dos clubes, que tirando o Bayern de Munique, que come numa mesa completamente à parte dos outros, até o Borussia Dortmund a gente vê muito esse perfil. Contratar jovens, contratar jogadores para desenvolver e vender. Então, da Bundesliga eu esperava realmente que fosse descer. A gente foi de 23 para 24 para 17 nos últimos 10 anos. De 24 para 17 tem uma queda percentual bastante grande. E da Premier League eu acho que é pela intensidade. Dos outros campeonatos, o fato de aumentar, eu acho que é porque hoje, com a preparação física e com jogadores com cuidado, se permite mais que um jogador jogue até uma idade mais avançada do que antes. O que você acha? Eu fico curioso, acho que são motivos diferentes. O grande tema em comum aí é que a gente tem isso, né? A melhora no profissionalismo com que a maioria dos atletas leva a carreira de futebol, o quanto que cada vez mais cedo eles têm uma estrutura física mesmo, assim, de desde cedo começar a ter práticas que vão possivelmente alongando as próprias carreiras, a medicina esportiva evoluiu, a preparação física, a fisioterapia, enfim, isso tudo está no pano de fundo desse aumento na maior parte das ligas. Por que cada uma tem um crescimento para si? Eu acho que são motivos diferentes. Itália e Brasil talvez sejam próximos por dois motivos. Posição na cadeia alimentar do futebol. A Itália não tira jogador de nenhum outro centro, grande jogador, né? Não tira de nenhum outro grande centro do futebol europeu. Então é mais quem sobra ou quem volta. E o Brasil é mais ou menos assim também, olhando para a Europa. É claro que a Itália ainda está numa posição melhor do que a do Brasil, nessa cadeia alimentar, mas eu vejo que é muito no sentido de vem de jovem e volta mais velho, porque é o que dá para fazer com o que a gente tem.
Acho que é basicamente esse o ponto em comum que eu consigo traçar entre os dois. E eu acho que entre os dois ainda tem a questão do ritmo dos jogos. O futebol brasileiro é um futebol bastante lento, pausado, que se o jogador tem técnica, se ele sabe se posicionar, se ele sabe achar os atalhos do campo, ele ainda pode durar bastante tempo. Então, em algum sentido, isso também acontece na Itália. Os jogos não são tão corridos e pegados como em outras ligas. Me surpreende a Liga Francesa, que também é uma liga jovem de desenvolvimento de jogadores, esse aumento do número de veteranos. Mas em Brasil e Itália eu também acho que passa pela capacidade física que os jogos, ou pela exigência física que os jogos têm e a capacidade que os jogadores têm de se adaptar a ela. Eu também acho que passa por aí. Do futebol espanhol, eu acho que é um crescimento que vai, e é um crescimento grande também, que passa de 12 para 20 para 41, é quase quadruplicar ou triplicar, mais do que triplicar em 30 anos, e mais do que dobrar da última década para cá, que também passa por algo que é a dificuldade do futebol espanhol hoje de contratar. Com o sistema de fair play de La Liga também tem dificuldade de contratar, de reformular elenco, de trazer novos jogadores. Então isso também pode acarretar com que a gente tenha mais jogadores experientes. A gente tem, não nessa casa de 37, mas um dos principais jogadores de La Liga, que é o Lewandowski, fazendo muitos e muitos gols quase lá, e o Modric, com 40 anos essa temporada, que ainda jogou bastante vezes no Real Madrid, Jesus Navas foi importante no Sevilla até a temporada passada, então ainda tem jovem dando caldo também em La Liga. O Iago Aspas, não sei se ainda tá jogando, né? Mas o Iago Aspas também é um cara que tá pra sempre lá. Tá jogando. Porque no fim das contas é isso, cara, assim, tirando os extra classe, os Modric, os Lewandowski, é muito mais os caras que não têm mais mercado e voltam geralmente para o próprio país ou para o próprio clube, para o último capítulo da carreira. E esses caras são mais numerosos agora pelos motivos que a gente já citou, né? As carreiras estão mais longas. E isso também altera, já passando para o próximo tema do nosso programa, que o auge que a gente cresceu ouvindo, que é o cara com 26, 27, 28, hoje se mostra em vários casos com 33, 34, 35, e o grande nome é o Cristiano Ronaldo, que tem muito mais números grandes depois dos 30 do que antes dos 30. É o grande exemplo de tudo isso, né? É o grande símbolo. A gente está falando aqui de jogadores de 37 anos, o Cristiano Ronaldo é de 85, ele já tem 40, em fevereiro ele vai completar 41 anos, pode ir para uma Copa do Mundo, pode até ganhar uma Copa do Mundo, porque acabou de ganhar uma Nations League, ganhando de Alemanha e de Espanha, e com ele sendo importante nesses dois jogos, pode ganhar uma Copa do Mundo aos 41 anos, ainda com números muito bons, a última temporada do Cristiano, não mais na Europa, mas é de fazer 50 gols, um cara de 40 anos. Eu acho que o Cristiano é o grande exemplo dessa longevidade do futebol, né? Pode ser o Modric, pode ser até o Messi, mas o Cristiano tem 40 anos, 20 anos praticamente de auge do Cristiano Ronaldo. Na temporada 2007 ele fica em segundo lugar, em 2008 ele ganha o melhor do mundo pela primeira vez. Isso foi há quase 2 décadas atrás. Ele acho que é o grande exemplo, né? Acho que ele puxa a fila dessa nova geração de jogadores que depois dos 30 pode ganhar grandes coisas. Modric, acho que ganha a bola de ouro dele já depois dos 30, sim, 2018 já depois dos 30. Benzema ganha a bola de ouro depois dos 30. A gente viu o Mohamed Salah, né, fazer uma grande temporada agora, e são várias e várias grandes temporadas do Mohamed Salah, ou na casa dos 30, ou já passando dos 30. O Messi também ganhou a bola de ouro e ganhou a Copa do Mundo depois dos 30 anos. E o Cristiano Ronaldo, acho que como grande exemplo, pela entrega e o aperfeiçoamento físico dele, de que o auge do jogador hoje, quando ele tem 30 e poucos anos, que ele ainda pode render algumas temporadas. Hoje você tem jovens que já começam com o chip Cristiano Ronaldo na cabeça, assim. O Haaland é impressionante. Desde a primeira entrevista, a primeira reportagem sobre ele surgindo lá no Molde da Noruega, é meio que assim um moleque que vive para se cuidar, para estender a carreira o máximo possível. Não sei se o corpo dele, por ser grandalhão, e aí é outra composição física, vai permitir com que ele tenha uma carreira tão longa quanto o Cristiano Ronaldo. Mas hoje você tem muito mais Maldinis, né? Em termos de longevidade. Se antes você tinha que pescar um que conseguia terminar em altíssimo nível, hoje você tem muito mais exemplos na elite do futebol europeu. Se você descer um degrau, você tem ainda mais, né? O Pepe, até pouco tempo atrás, o Fábio, goleiro do Fluminense, tá próximo de bater o recorde, inclusive, histórico da posição. Então, assim, acho que é um caminho sem volta, Beckler. Agora, tem que ter um limite.
Tem que ter um limite, porque quando a gente chegar no nosso out of context, a gente vai ver um jogador que foi esquecido dentro dos campos e tá tendo que jogar sem parar, porque ninguém consegue tirar ele de lá, Fred. E ele não lembra o caminho de volta para casa. Não lembra, ele tá completamente desorientado, reclamando, falando que na época dele é que era bom. Jogo atrás de jogo, continua ali, fora das redes sociais, é claro, né, porque não sabe mexer, tem um telefone analógico, normalmente pede para alguém entrar na internet para ele e segue jogando. Então vamos direto, por favor, você tem mais alguma coisa para falar antes da gente passar para o nosso querido quadro? Eu tinha, mas esqueci. Se você lembrar, você traz no resumo. Já tô com a memória assim. Estamos chegando lá. A gente fica falando, mas a gente tá chegando lá. Então vamos para o nosso... Como é que é? Eu esqueci o nome do quadro. O nosso out of... isso aí. Como é que chama a mulher de Abraão mesmo? Rapaz... Sara. Sara como mesmo que chama o nome do quadro? Out of... Hein? Você falou alguma coisa? Tá ficando muito inadequado já. Tá ficando. Fred Caldeira, é o seguinte, quando a gente fala de jogador velho, muita gente vai lembrar do Fábio, muita gente vai lembrar do Cristiano Ronaldo, muita gente vai lembrar do Kazu, né? Um japonês também velhíssimo aí que joga futebol. Mas o mais velho de todos é o Roberto Carmona, 62 anos, não é, infelizmente, o Lédio Carmona, que também poderia ser. O Roberto Carmona é um uruguaio, nascido em 1962, ele completa esse ano 63 anos, e a primeira vez que ele jogou, ele tinha 14 anos, em 1976. E ele ainda tá jogando? Ele já ainda tá jogando. Ele tá jogando na 4ª divisão do futebol uruguaio, também assim, é um país de 3 milhões de pessoas, então a 4ª divisão é quem sobrou realmente tá jogando futebol. 48 temporadas consecutivas jogando futebol, mais de 50 clubes em 7 países, além do Uruguai. Ele jogou no Canadá, Paraguai, El Salvador, Espanha, Itália, Argentina e Estados Unidos. Mais de 2.200 partidas disputadas pelo nosso incrível Roberto Carmona, que ainda está jogando. Era um meio-campista, agora um zagueiro, que tem como principal característica lavar a calçada. Ele tem 2.000 e quantas partidas? Mais de 2.200. E 5 gols marcados, imagina. Exatamente. Rapaz, o Roberto Carmona, ele tá de parabéns. Ele tá realmente de parabéns. Agora, não sei se é o caso da justiça atrás da família dele, porque isso tá com uma clara carinha de abandono. Exatamente. O pessoal acha que deixou ele num lugarzinho para ele descansar, para ele fazer uma palavra cruzada e deixaram ele num clube de futebol, Fred. Exatamente. E tá jogando. Vira um terreno gramado, fala, fica aí, vovô, depois a gente vem te visitar. E o terreninho gramado não era um jardim, era um campo de futebol, colocaram ele de zagueiro e ele fica lá, amedrontando a garotada. Rapaz, Roberto Carmona, eu ainda não vi a foto dele, eu espero que já tenha rolado aqui, porque eu quero ver a foto do senhor herói Roberto Carmona, de 62 anos de idade. O meu out of context pode entrar, inclusive, pro exemplo do Roberto Carmona, que eu tentei pensar aqui, Marcelo Beckler. Nas melhores, assim, a gente tá, né, o futebol, como sempre, tem aquela coisa do garoto tentar faltar o treino, né? Para poder aproveitar um pouquinho e tal, de desculpas que vão desde você ir pra night até você, sei lá, bater um pênalti na Kings League. Temos as melhores desculpas aqui que a gente pode pensar para um atleta vovô garoto faltar o treino. Eu pensei em 4, pelo menos. Assim. A primeira que eu pensei, ele chega falando que estava até agora na piscina de hidroginástica, achando que era lá o treino. Esqueceu que era no campo. A segunda, ele leu no Zap que o Lully havia vendido o futebol brasileiro para Cuba. E ele achou que, né, não tinha por que ir pro treino. A terceira, que ele tropeçou no banheiro. Também pode acontecer. E a quarta... Já virou jogador de Copa do Mundo, por que não pode acontecer com o velho? Exatamente.
E a quarta é que ele esqueceu que tinha treino e até que ele era jogador. Também pode acontecer. E também pode acontecer com um jogador que vai pra Kings League bater pênalti. Também tem isso. Agora, a melhor de todas você não trouxe. Então, por favor, traga. Quando um jovem quer dar uma desculpa hoje em dia, Fred, ele fala que vai levar o vô no jiu-jitsu. O nosso vovô poderia muito tranquilamente levar o neto no jiu-jitsu. É verdade. É verdade. Essa passa Ninguém ia tranquilo. desconfiar que ele simplesmente quer fugir para ir para um bingo clandestino. Exato. Ou no celular dele. Pode ser também. Uma Que casa de bingo, se bem que tem até CPI agora para isso. Então, levar o neto pro jiu-jitsu também é uma muito boa desculpa. Você sabe que outro dia esse negócio de bingo sempre me lembra o jogo do bicho, né? O que você tá achando do jogo do bicho ser legalizado, Zeca? E bom pra caramba. Bom pra caramba. Era proibido? Era proibido? E você sabe que o meu pai tinha uma tia, o que já mostra a quantidade de velhos envolvidos, chamada Tia Oneida, o que deixa a história ainda mais velha. Oneida? Que era Oneida. Assim, ela já nasceu velha. Tia Oneida nunca foi jovem. Nunca foi jovem. E ela jogava bingo? Não, pior. Ela era quem anotava o jogo do bicho lá da cidade de Olímpia. Fantástico. Fantástico. Teve um dia que fizeram sei lá o que, contravenção, uma operação da polícia em Olímpia prendendo o pessoal e ela ficou com medo de ser presa. Ficou fechadinha na casa dela, fechou as cortinas, achando que iam prender Tia Oneida aos seus 86 anos. Ela estaria aí hoje sendo peça de documentário ou de textos de Luiz Simas. Podia tranquilamente ser uma grandíssima personagem da contravenção e do folclore brasileiro. Exatamente. Mas como não faz parte da Marcos, a gente não vai sugerir essa peça cinematográfica para nossa audiência. Resumo. Fred Caldeira, como que você resumiria uma história longuíssima de um velho que você fica escutando o tempo inteiro porque ele fala assim, isso aqui aconteceu em 1973. Minto. 71, porque eu tinha um Corcel na época. Isso. Não, na verdade não. Foi 70, porque foi depois que eu fui de férias com a tua avó lá pro interior de Minas. Né? E a gente não. 70 foi Cabo Frio. 70 foi Cabo Frio, eu lembro. Foi Cabo Frio. Mas a gente não tinha o Corcel ainda. Não tinha. O que eu tava te contando mesmo, meu filho? Pois é. Qual é o seu nome? Cara, não é por nada não. História de vó é bom demais. É bom pra caramba. Quem é que não tem saudade de sentar, sem nenhum compromisso no dia, e ficar escutando as histórias, aumentadas ou não, mas que você, pelo bem do seu próprio caráter, você tem que sempre vendê-la como verdade depois que você for contar pros seus amigos. O meu vô vendeu bala pro Gigi na Copa de 50. Caramba, que iradíssimo, hein? No centro de BH. Eu fui fazer as contas depois, o meu avô tinha 13 anos. Caramba. Mas é possível mesmo que isso tenha acontecido. E já estava trabalhando vendendo bala. Já estava trabalhando vendendo bala. Eram outros tempos, né? Sim. Eles acordavam muito cedo, né? Então acordava muito cedo, ia dormir muito cedo. Com 13 anos ele já estava trabalhando, com 16 já estava casando, com 30 já estava sendo avô. E aí se aposentou com 33 anos de idade, como era antigamente. Cara, assim... Que já era uma coisa de velho e ia contar a história. Exatamente. Eu acho essa tendência muito interessante do futebol. Realmente, quando eu falo de limite, brincando, eu não sei qual que é o limite. Quando que a gente vai ter, em algum momento, um teto para essa possibilidade de envolvimento de atletas de 37, 38, 39 anos, com o que me parece ser uma progressão de exigência física interminável, né? Assim, a gente não deu um passo para trás ainda em termos de ritmo de jogo, por mais que haja variações entre as ligas. Eu não sei o quanto que a gente vai poder... É claro que os Modric e os Lewandowski vão estar quase sempre aí, o Cristiano e tal. Mas eu não sei se tem se talvez o que a Premier League e a Bundesliga estejam fazendo seja o próximo passo de outras ligas. Pode ser, mas, por exemplo, a gente teve uma final de Champions com o Paris Saint-Germain com uma média de 22 anos, mas a Inter com uma média de quase 30. Uhum. E os dois chegaram. Outra coisa é que a final tenha sido um 5-0.
Mas os dois chegaram ali, a Inter eliminou o Barcelona também, que é um time de média de idade muito baixa. Na semifinal, o Lamine Yamal de 17 não marcou, mas o Acerbi de 37 marcou, por exemplo, naquele jogo. O que eu sempre vi falarem sobre o futebol, que é um esporte muito diferente dos outros, porque ele é muito inclusivo. No vôlei, se você não for muito alto, dificilmente você vai jogar. No basquete é a mesma coisa. Em outros esportes tem muitas quase que exigências físicas para se jogar e o futebol não. O futebol aceita todos os tipos de pessoas, por assim dizer. Eu acho que cada vez mais vem mostrando também que aceita pessoas mais velhas. Porque se você se preparar bem, se você tiver alimentação, sono, descanso, tudo isso adequado, pode ser que você não chegue aos 40, porque eu também acho que existe algo de qualidade técnica para você jogar até muito tarde, mas passados 30 você pode. A gente viu grandes jogadores, o Pelé depois dos 30 quase não jogou mais, e outros jogadores, o Maradona aos 31, 32 anos era um jogador finalzíssimo de carreira, assim, jogando nada no Sevilha aqui da Espanha, já tinha passado os tempos áureos dele pelo Napoli. Então, antigamente, durava muito pouco um jogador de futebol. Hoje pode durar mais, porque as coisas vão evoluindo, a preparação vai evoluindo e eles vão poder durar mais mesmo, a ponto de você ter uma média de idade de um time no final da Champions de 30 anos e que perdeu todos os títulos, mas disputou todos os títulos até o final, né? Que a Inter de Milão só teve a bala da Champions para disputar. Ela jogou muito mais jogos do que o Napoli, por exemplo, que ganhou o campeonato italiano com um time de média de idade muito mais alto. Então, pode ser o que acontece na Premier League, reduzir média de idade, o que acontece no Paris Saint-Germain, reduzir média de idade para ter muitas pernas e dê certo? Pode. Mas também tem times muito envelhecidos, por assim dizer, e que também conseguem competir muito bem, porque o futebol e a preparação evoluiu a ponto de permitir isso. Sim. Quando o Fluminense ganhou a Libertadores, era a maior média de idade disparada da competição, né? Outra coisa é a queda no ano seguinte, mas foi um campeão fora da curva quando você olha para a tendência, por exemplo, do campeão seguinte do Botafogo, com um time muito mais jovem. Agora, eu pinto uma dúvida aqui, e aí evidentemente temos que esperar para ver, carece de estudos, estatísticas, se o aumento e a extensão dos calendários e do número de jogos pode brecar a longevidade de algumas carreiras, ou se a medicina esportiva está acompanhando isso. Porque talvez a gente esteja vivendo um hiato em que as duas coisas estão a par. A medicina esportiva está dando conta do número de jogos, mas o número de jogos que o Lamine Yamal vai ter com 19 anos, que o Vinícius Júnior vai ter com 25, que o, sei lá, aí pode trazer vários outros nomes, é maior do que o Maldini tinha com 25, do que o Maldini tinha com 20. Então não sei até que ponto esse descompasso pode mudar essa tendência que a gente está vendo. E eu acho que não só isso, mas também uma questão mental. Se depois de jogar tantas vezes, de descansar tão pouco, se esses caras vão querer por 20 anos, como Cristiano Ronaldo, Modric e outros quiseram, tá ali sem nenhuma folga, abrindo mão de tudo, né? Você não pode beber o que você quer, comer o que você quer, quem você quer também, porque você tem que descansar e dormir cedo, enfim. Pois é. É uma coisa que realmente acontece com alguns. Mas, né? Eu sabia que ia te surpreender o final. Eu quis mesmo parar quase que numa vírgula. Foi intencional. Não, mas é isso. Eu acho que a melhor maneira da gente terminar esse programa é esquecendo como ele começou. É isso. E deixando aqui para quem assistiu esse programa, primeiro, faz favor de curtir, de se inscrever aqui no canal da TNT e também de falar, se você como jovem, se você tem dormido tanto que você tem querido, se você tem comido tudo que você tem querido também, ou se está faltando algo na sua vida. Exatamente. Nem sempre você consegue beber e comer tudo que você quer com pouca idade. Às vezes tem que esperar bastante tempo. E se vocês querem um conselho de um velho, sai da internet e vai estudar. Ou sai da internet sem estudar. E vai comer alguma coisa. Vocês param com esses banhos longos seus, meninos. Vocês Exatamente. param com esses banhos longos que vocês estão tomando. A vida não é só isso, não. Até terça-feira que vem, Marcelo Beckler. Eu também acho que a gente volta terça que vem, tomara. Eu também tô com essa torcida. Né? Vamos ver.